guia para iniciantes no ensino domiciliar. O modelo Fabril está falido. Por que a pesquisa premiada com o Nobel prova que seu filho merece algo melhor? Bem-vindos ao podcast Voz da Soberania. Eu sou o Dr. Jenny Constant, fundador da Universidade Global da Soberania, e hoje vamos falar sobre algo que afeta todos os pais, todos os avós e todas as pessoas que se preocupam com o futuro de nossas crianças. Vamos discutir por que o sistema educacional tradicional está falhando. Não porque os professores não estejam se esforçando, não porque as escolas não tenham verbas, mas porque todo o modelo foi concebido para um mundo que não existe mais. E não vou apenas dar a minha opinião. Vou compartilhar com vocês uma pesquisa de economistas laureados com o Prêmio Nobel, publicada em uma das revistas científicas mais prestigiosas do planeta, que confirma o que milhões de pais frustrados suspeitam há anos. Ao final deste episódio, você entenderá exatamente por que seu filho tem dificuldades com ansiedade matemática. Por que crianças brilhantes são rotuladas como problemáticas e, mais importante, o que você pode fazer a respeito a partir de hoje. Vamos começar. Imagine que você tem uma máquina do tempo. Você transporta um cirurgião do ano de 1850 para uma sala de cirurgia moderna. O que acontece? Confusão total. Braços robóticos, ambientes esterilizados, monitores cardíacos, equipamentos de laparoscopia. Pareceria tecnologia alienígena. Aquele cirurgião não saberia nem lavar as mãos pelos padrões modernos, quanto mais realizar um procedimento. Agora, use essa mesma máquina do tempo para transportar um professor de 1850 para uma sala de aula dos dias de hoje. Acontece algo muito diferente. Ela poderia ficar momentaneamente confusa com as roupas ou com o quadro branco, substituindo o quadro negro. Mas em poucos minutos, reconheceria completamente o ambiente ao seu redor. Crianças sentadas em fileiras de carteiras voltadas para a frente, uma professora em pé na frente da sala, transmitindo informações para uma plateia passiva. Um sinal tocando para indicar o fim da aula. Ela saberia exatamente o que fazer. Ela pegaria um marcador e começaria a ensinar. Este experimento mental revela uma verdade surpreendente. Enquanto a medicina, os transportes, as comunicações e a indústria passaram por múltiplas revoluções, nosso sistema educacional permanece congelado no tempo. Estamos usando um sistema operacional do século XIX para executar hardware do século XXI. O modelo atual de educação pública foi defendido por Horace Mann em meados do século XIX, fortemente inspirado pelo sistema prussiano. Naquela época, o mundo ocidental estava passando da agricultura para a indústria. Os magnatas da Revolução Industrial não precisavam de trabalhadores capazes de pensamento crítico ou criatividade. Essas características eram consideradas desvantagens em uma linha de montagem. Precisavam de trabalhadores pontuais, dóceis, alfabetizados o suficiente para ler instruções e capazes de executar tarefas repetitivas sem reclamar. Precisavam de pessoas que ficassem sentadas, obedecessem às ordens e se movessem quando um sinal tocasse. Observe a estrutura de uma escola tradicional e os paralelos com uma fábrica se tornam impossíveis de ignorar. Agrupamos as crianças por idade, independentemente de suas aptidões. Processamos as turmas em lotes. Movemos as crianças de uma estação para outra. Matemática, depois inglês, depois ciências, ao som de um sino mecânico. Não importa se uma criança está totalmente concentrada em seu projeto de arte. Quando o sinal toca, o trabalho para. O horário dita o aprendizado, não o aluno. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Em fevereiro de 2025, a revista Nature, uma das publicações científicas mais prestigiadas do mundo, publicou uma pesquisa dos economistas laureados com o Prêmio Nobel, Abhijit Banerjee e Esther Duflo. O que eles descobriram deveria ter sido notícia em todos os lugares. Deveria ter provocado uma completa reformulação das políticas educacionais. Eles descobriram que os alunos que obtiveram 96% de acertos em testes de matemática em sala de aula tiveram sucesso em apenas 1% das vezes ao se depararem com problemas matemáticos do mundo real. Pense nisso. 96% de sucesso em sala de aula. 1% de sucesso no mundo real. Mas a coisa fica ainda mais reveladora. Os pesquisadores compararam esses alunos de alto desempenho com o que chamaram de crianças do mercado. Crianças que trabalhavam em mercados e não tinham educação formal em matemática. Essas crianças do mercado, sem nenhuma educação formal, superaram os alunos brilhantes quando se tratava de aplicação prática. Por quê?
Porque as crianças do mercado aprendiam matemática na prática. Elas calculavam o troco, calculavam as margens de lucro, negociavam preços. Cada problema de matemática tinha consequências imediatas e tangíveis. As crianças em idade escolar aprendiam matemática memorizando fórmulas para passar nas provas. Assim que a prova terminava, a informação não tinha mais utilidade, então seus cérebros a descartavam. É isso que acontece quando ensinamos a ferramenta antes de explicar o problema. Imagine ensinar uma criança a usar uma chave de fenda sem nunca lhe mostrar um parafuso solto. Você a instrui sobre relações de torque, tipos de empunhadura, a história da cabeça Phillips versus a cabeça de fenda reta. Quando finalmente entrega a chave de fenda, ela está entediada, confusa e convencida de que chaves de fenda são inúteis. É exatamente assim que ensinamos álgebra. Apresentamos x e y como variáveis flutuantes e sem significado. Pedimos às crianças que as manipulem no vazio. Não é de se admirar que a ansiedade matemática seja uma condição psicológica reconhecida. O cérebro é um mecanismo de sobrevivência. Ele está constantemente filtrando informações com base na relevância. Se não consegue identificar como uma informação auxilia na sobrevivência ou na resolução de problemas, ele a marca como spam e a descarta. A matemática abstrata, por definição, carece de relevância imediata. É uma solução em busca de um problema. Então, o que a ciência nos diz sobre como as crianças realmente aprendem? Existe algo chamado pirâmide de aprendizagem, associada aos laboratórios nacionais de treinamento. Ela detalha as taxas de retenção, quanta informação um aluno se lembra 2 semanas após ter contato com ela, com base no método de ensino. Os números são devastadores para a educação tradicional. A aula expositiva, o pilar do ensino em sala de aula, resulta em uma retenção de apenas 5%. Isso significa que, se um professor fala durante 1 hora, o aluno médio sai da aula tendo retido apenas o equivalente a 3 minutos de informação. A leitura rende cerca de 10%. Assistir a um vídeo aumenta para 20%. Uma demonstração leva a 30%. Note que esses 4 métodos, aula expositiva, leitura, vídeo e demonstração, compõem a grande maioria do dia de um aluno na escola tradicional. E mesmo os melhores deles não conseguem ultrapassar 50% de retenção. Esses são métodos de aprendizagem passiva. Eles exigem entrada de dados, mas demandam muito pouco em troca. Agora observe a metade inferior da pirâmide, os métodos de aprendizagem ativa. Discussões em grupo elevam a retenção para 50%. A prática, resolvendo o problema de fato, conduzindo o experimento, dispara a retenção para 75%. E o método mais poderoso de todos? Ensinar aos outros. Quando um aluno precisa explicar um conceito para outra pessoa, sua taxa de retenção chega a 90%. O modelo padrão de ficar quieto e ouvir foi cientificamente concebido para produzir esquecimento. Quando um aluno ouve passivamente, o cérebro categoriza essa informação como ruído de fundo de baixa prioridade. Mas quando um aluno é forçado a produzir uma resposta, a falar, a resolver um problema, o cérebro muda de marcha. Ele sinaliza: atenção, precisamos desta informação para realizar uma tarefa. Devemos codificá-la. É por isso que construímos todo o nosso currículo em torno do que chamamos de ciclo falar, resolver, ouvir. Seu filho não apenas lê o problema, ele o ouve lido em voz alta. Ele não apenas clica em uma resposta, ele a fala. Ele não apenas recebe uma nota, ele recebe feedback imediato e conversacional de seu tutor de IA, Geno. Falar é um ato cognitivo poderoso. Você não consegue formular uma frase coerente sobre um assunto que não entende. Você pode acenar com a cabeça enquanto estiver confuso, mas não consegue fingir uma explicação. Eis um paradoxo que a educação tradicional não consegue explicar. Aquela mesma criança que supostamente tem dificuldade de concentração e não consegue se concentrar em uma folha de exercícios de 10 minutos. Ela acabou de passar 3 horas em estado de hiperfoco jogando videogame. Aquela mesma criança que alega ter má memória para datas e nomes, ela memorizou as estatísticas complexas de centenas de personagens diferentes dentro do jogo. Aquela mesma criança que desiste de um problema de matemática assim que ele fica difícil, ela acabou de falhar 20 vezes seguidas na tentativa de derrotar um chefe e imediatamente clicou em tentar novamente para uma 21ª tentativa, sem perder o entusiasmo. Se as crianças são naturalmente preguiçosas ou desmotivadas, por que se submetem voluntariamente a um esforço mental tão intenso em um videogame?
A resposta é que os videogames aperfeiçoaram, sem querer, a arte do engajamento. Primeiro, há o feedback instantâneo. Em uma sala de aula tradicional, um aluno faz a lição de casa na terça-feira, entrega na quarta e talvez receba a nota na sexta. Quando o aluno vê a nota vermelha, o momento de aprendizado já passou. Em um videogame, o feedback é imediato. Cometa um erro e você sabe instantaneamente. Isso permite que o cérebro correlacione a ação com o resultado. Em segundo lugar, há a ressignificação do fracasso. Na escola, o fracasso é motivo de vergonha, uma marca permanente no histórico. Em um jogo, o fracasso são dados. É uma parte necessária do processo de aprendizagem. Ninguém espera vencer o jogo sem morrer na primeira tentativa. Como o custo do fracasso é baixo, a disposição para experimentar é alta. Em terceiro lugar, há a diversão desafiadora. As crianças não odeiam tarefas difíceis, elas odeiam tarefas injustas. Odeiam tarefas em que as regras não são claras ou em que sentem que não têm chance de sucesso. Os videogames oferecem um desafio gradual. Começam com um nível tutorial que ensina a mecânica básica em um ambiente seguro. Em seguida, introduzem desafios que estão um pouco acima do nível de habilidade atual do jogador. É o que chamamos de zona ideal, onde o desafio é na medida certa. Não tão fácil a ponto de ser entediante, nem tão difícil a ponto de causar ansiedade. Quando uma criança está nessa zona, o aprendizado acontece quase que automaticamente. É exatamente isso que nosso tutor de IA, Geno, oferece. Como o sistema monitora cada interação, ele sabe exatamente qual é o nível de habilidade do seu filho a cada segundo. Se ele estiver resolvendo os problemas com muita facilidade, a dificuldade aumenta. Se ele estiver com dificuldades, o sistema oferece suporte antes que a frustração se instale. Seu filho nunca fica entediado e nunca fica frustrado. Substituímos as notas sem significado por algo que realmente importa: o sistema de domínio de 4 níveis: bronze, prata, ouro e platina. Não se trata apenas de uma mudança de marca. A filosofia é completamente diferente. Na escola tradicional, você pode tirar um C, o que significa que você não entende cerca de 30% da matéria e ainda assim ser obrigado a passar para a próxima série. Você carrega esses 30% de ignorância como uma bagagem pesada. Em nosso sistema, a progressão é gradual. Você não avança até demonstrar competência. O nível bronze significa que você já teve contato com o conceito. Você já ouviu. Você sabe o que os termos do vocabulário significam. Prata significa prática guiada. Você pode resolver problemas com a ajuda de Geno. É aqui que os erros são cometidos, analisados e corrigidos. Ouro significa fluência e independência. As rodinhas de apoio são retiradas. Você consegue resolver problemas corretamente, de forma consistente e sem ajuda. E no nível platina, é aí que você se torna o professor. Você explica o conceito para outra pessoa. Você cria um projeto que aplica o conhecimento. Não existe reprovação em um nível. Existe apenas ainda não. Se uma criança tenta alcançar o nível ouro e não consegue, permanece no nível prata. O sistema diz: você precisa praticar um pouco mais. Vamos tentar novamente amanhã. O medo do fracasso desaparece. E quando o medo se vai, o cérebro relaxa. A curiosidade retorna e seu filho fica livre para se envolver com o material pela pura alegria de superar o desafio. Então deixo-vos com isto. Seu filho não é um produto a ser processado em uma linha de montagem. Ele é um indivíduo soberano que deve ser empoderado. O modelo fabril já teve seu tempo. Ele produziu os trabalhadores do passado. Mas para preparar seu filho para o futuro, um futuro de IA, resolução de problemas complexos e mudanças rápidas, precisamos parar de treiná-los para passar em inspeções e começar a treiná-los para usar suas mentes. Quando economistas laureados com o Prêmio Nobel publicam na revista Nature que nosso sistema educacional produz alunos capazes de passar em provas, mas incapazes de se virar na vida real, não estamos mais falando de reforma. Estamos falando de resgate. O Guia Completo para Iniciantes em Educação Domiciliar oferece tudo o que você precisa para começar essa missão de resgate hoje mesmo. Já está disponível na Amazon e toda a renda arrecadada apoia a Global Sovereign University, uma fundação educacional sem fins lucrativos, Kim Tinslu 3. Construindo uma ponte para a liberdade através da educação, não da distribuição de esmolas. Eu sou Dr. Jenny Constant. Obrigado por ouvir a voz da soberania. Guia para Iniciantes em Educação Domiciliar, B0 Norre e o Jo 4 na Amazon, por R$ 3,99.